Muito bem, salve Maria, é um prazer estar aqui. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Dr. Juliano de Henrique Melo, advogado, professor. E na semana passada eu fiz um comentário no Instagram a respeito de uma determinada situação envolvendo um sacerdote brasileiro que fez alguns comentários envolvendo uma outra pessoa famosa no Brasil, e comentários estes, né, feitos numa homilia lá na paróquia desse sacerdote, e que acabaram gerando responsabilizações nos âmbitos civil e criminal. E quando eu fiz esses comentários a respeito dessa situação específica, eu recebi mensagens de alguns sacerdotes que me pediam para fazer mais conteúdos a esse respeito, no sentido de ajudar os padres a conhecer melhor os limites da pregação, né? Principalmente nas igrejas, uma vez que hoje em dia existem certas nuances jurídicas que nem sempre eles estão familiarizados. Eu não podia recusar um pedido de ajuda como esse, né? Penso eu que é da minha responsabilidade e da minha obrigação colocar à disposição da igreja, colocar à disposição do reino de Deus na terra, que é a Santa Igreja Católica Apostólica Romana, aqueles talentos que o Senhor me concedeu. Então, eu preparei uma pequena formação a respeito desse tema, visando ajudar esses sacerdotes a pregar de maneira despreocupada, de maneira securitizada em suas igrejas. Longe de mim querer ensinar os padres a pregar, não se trata disso, pelo amor de Deus. Mas sim de não apenas relembrar certos princípios importantes no que se refere à pregação, mas principalmente abordar as questões jurídicas, né, que norteiam esse tema, que norteiam este assunto, né, a fim de que os padres possam trabalhar de maneira mais tranquila, né, de maneira mais segura. Então eu escolhi, né, para essa pequena formação esse tema, pregar sem medo e sem imprudência, onde nós vamos falar a respeito de liberdade religiosa, responsabilidade jurídica, sensatez e etc. Então vejam vocês que essa formação, essa pequena e modesta formação, ela nasceu sim de uma controvérsia concreta, mas não é do meu interesse de maneira nenhuma julgar, diminuir, enfim, qualquer padre que seja, tá? O caso em questão que eu analisei na minha rede social, na página do meu apostolado, @ergofecit, no Instagram, ele serviu apenas como um ponto de partida para uma questão maior, que é justamente essa questão que os padres que me procuraram privadamente colocaram para mim, né? Como anunciar integralmente a doutrina católica, inclusive naqueles seus aspectos mais exigentes, mais impopulares, sem transformar a firmeza da doutrina em imprudência, ou injustiça, ou quem sabe em ilícito. E este assunto ele é particularmente sério porque hoje em dia o sacerdote ele exerce simultaneamente diversas funções, algumas que derivam naturalmente do seu ofício e outras não. Então, por exemplo, ele é ministro da igreja, ele é pregador da palavra de Deus, ele é formador de consciências, ele é autoridade moral para a sua comunidade. Tudo isso deriva
naturalmente do seu ofício como padre, como sacerdote. Mas existem outras funções que um padre exerce que não necessariamente derivam do seu ofício. Por exemplo, ele é um cidadão. Ele é uma pessoa submetida, uma pessoa humana submetida às leis civis e penais do território em que ele vive. E aqui eu procuro falar especificamente para padres e sacerdotes, né, brasileiros, tá certo? E também uma outra função que, queira ou não, o padre no Brasil exerce é a de comunicador potencialmente exposto a uma audiência nacional. Não dá para fugir, infelizmente, né? O sacerdote hoje ele não fala mais apenas aos fiéis que estão ali sentados no banco da igreja diante do púlpito, né? Ele não adianta, né? Ai, mas bom era aquela época que não sei o que. Tá, ok. Mas hoje não é mais assim. Hoje, infelizmente, a realidade é como é e é preciso lidar com ela, né? É preciso lidar com as coisas da forma como elas são e não da forma como nós gostaríamos que elas fossem. Então, uma frase pronunciada numa homilia, num sermão, dentro de uma pequena paróquia, em qualquer rincão do Brasil, ela pode hoje ser gravada, recortada, difundida em minutos para milhões de pessoas. E isso, obviamente, precisa ser levado em conta no momento da atividade da pregação por parte do sacerdote. O púlpito continua dentro da igreja, mas o auditório não necessariamente, né? Então, já não é mais suficiente hoje, em 2026, o padre, na hora de pregar, se perguntar simplesmente assim: a doutrina que eu estou ensinando é verdadeira? Hoje isso já não é mais suficiente, né? É preciso também que ele se pergunte: aquilo que eu estou dizendo sobre pessoas e sobre acontecimentos concretos é verdadeiro? É necessário? É justo? É proporcional? É adequado? Esse exame precisa ser feito, né, pelos padres hoje que fazem pregações, né? Então, a tese dessa formação, dessa pequena formação, ela é bastante simples, tá? O sacerdote não precisa escolher entre ser fiel à doutrina católica e ser sensato. Essa é uma dicotomia falsa, tá? Existem aí os profetas da desventura, né? Os profetas da desgraça, que tentam colocar, né, falsamente que o sacerdote hoje se encontra encurralado numa encruzilhada, aonde ou ele permanece fiel à doutrina da igreja ou ele se mantém pastoralmente sensato. Isso é falso, isso é mentira, tá? A boa pregação, ela, por sua própria natureza, ela exige simultaneamente a veracidade do conteúdo, a caridade na intenção, a justiça nos juízos emitidos, a prudência na forma e a fortaleza diante das repercussões. Então, vamos começar? Primeiramente, nós vamos fazer uma oração e eu já deixo desde já muito claro que eu submeto todo o conteúdo que eu exporei aqui ao escrutínio e à censura da Santa Igreja Católica Apostólica Romana e coloco todas e cada uma das minhas palavras aqui como estando submetidas ao escrutínio do meu pároco, do meu bispo, do Romano Pontífice, enfim. Estou à disposição para correções e ajustes, enfim, retratações que se façam necessárias diante do juízo da Santa Igreja Romana. E peço a Deus, peço à Santíssima Virgem Maria
para que me ajudem, a fim de que nenhuma inverdade e nenhuma injustiça saiam de minha boca. Vamos rezar então. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Glorioso e castíssimo São José, rogai por nós. Senhor bom Jesus, os perdões, tende piedade de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, vamos começar então estabelecendo uma premissa básica, tá? Que obviamente todos os sacerdotes já conhecem. O padre, ele tem o direito e tem o dever de pregar toda a doutrina católica, certo? Então, eu menciono isso, estabeleço essa premissa no começo dessa aula, para deixar muito claro que o ponto de partida dessa formação não é o medo, tá bom? Ai, meu Deus do céu, tenho medo do que eu vou falar, então, tenho medo do que o padre vai falar, então vamos aprender a lidar com esse medo. Não, de verdade, não é esse o ponto de partida, não, tá? Um padre não precisa ter medo de pregar e não deve ter medo de pregar porque é um mandato que ele recebeu da Santa Igreja, a qual, por sua vez, recebeu esse mandato do próprio Senhor, do próprio Cristo, Filho de Deus. Então, lá no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 28, o Senhor disse o seguinte, né? Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. E depois, e fazei discípulos de todas as nações, e ensinai-lhes a observar tudo quanto vos mandei. Então foi o próprio Deus que enviou os santos apóstolos para ensinar todas as nações, transmitindo toda aquela doutrina que ele lhes havia ensinado. Numa outra parte da Escritura, segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 2, São Paulo ele ordena a São Timóteo, que também era bispo, prega a palavra e insiste nisso oportuna e inoportunamente. Repreende, adverte, exorta com toda a paciência e com toda a doutrina. Ou seja, o sacerdote não só não precisa ter medo de pregar, como ele também não pode abrir mão desse munus. Ele não pode omitir deliberadamente uma doutrina católica só porque essa doutrina se tornou impopular, só porque ela contraria a mentalidade dominante, só porque ela pode provocar críticas, porque ela pode desagradar a grande mídia, porque ela reduz a popularidade do sacerdote, porque ela é moralmente exigente, porque ela pode ser mal interpretada e etc. Estes não são motivos suficientes para omitir deliberadamente uma doutrina. Então, o pregador da palavra de Deus, incluído aqui o sacerdote, ele pode e deve falar sobre o pecado, sobre os novíssimos, a morte, o juízo, o céu e o inferno, falar sobre a necessidade de conversão, falar sobre o primeiro mandamento da lei de Deus, falar sobre a idolatria, sobre a superstição, sobre a unicidade salvífica de Cristo, falar sobre a moral sexual, falar sobre a indissolubilidade do matrimônio, falar sobre a obrigação de participar da Santa Missa, obrigação preceitual, pelo menos nos domingos e nas festas de guarda, falar sobre a necessidade do estado de graça para comungar, falar sobre a gravidade concreta do aborto, falar sobre as injustiças sociais, falar sobre os deveres próprios de cada estado de vida e etc.
Tudo isso é obrigação do sacerdote. Então, a virtude da prudência, ela não pode ser utilizada como pretexto para se praticar um ato vicioso, que seria o escondimento da verdade católica. Agir com caridade não significa confirmar as pessoas nos seus erros. Isso é dito pelo próprio Catecismo da Igreja Católica, onde se condena o pecado da adulação. É aquele pecado onde, por complacência, alguém confirma outra pessoa na malícia dos seus atos. O Catecismo diz o seguinte, abre aspas, deve-se condenar toda palavra ou atitude que por lisonja, adulação ou complacência estimula e confirma outrem na malícia dos seus atos e na perversidade da sua conduta. A adulação é uma falta grave, se tornar cúmplice de vícios ou de pecados graves. Nem o desejo de prestar um serviço, nem a amizade justificam a duplicidade da linguagem. A adulação é um pecado venial, quando apenas se deseja ser agradável, evitar um mal, valer a uma necessidade ou obter vantagens ilícitas. Então nós vemos que a adulação não é um ato moralmente neutro, é um ato que é pecaminoso. E ele pode ser pecaminoso venialmente ou ele pode se tornar facilmente pecaminoso mortalmente. Então existe hoje, de um lado, uma falsa mansidão, uma falsa noção de mansidão, e do outro lado, uma falsa noção de coragem. E os dois extremos precisam ser evitados. Então, a falsa mansidão que omite a verdade para evitar todo e qualquer conflito, e a falsa coragem que provoca conflitos desnecessários de maneira deliberada para que a pessoa se sinta fiel, se sinta valente, né? É aquele padre valentão, aquele padre #pronto falei, aquele padre #falo mesmo. Então a pregação católica, haja vista que não é pregação da pessoa, é pregação da igreja, pelo menos deveria sê-lo, né? Ela não pode cair em nenhuma dessas duas deformações. Avançando, uma outra coisa que é preciso relembrar muitas vezes. Obviamente os sacerdotes sabem disso, mas a gente vê diariamente alguns esquecendo, né? A homilia não é propriedade particular do celebrante. Isso é importantíssimo, né? A homilia não é uma conversa informal e não é um espaço de liberdade privada absoluta por parte do padre, né? A homilia, ela é uma parte integrante da ação litúrgica da igreja. E ela é ministrada, ela é proferida em nome da igreja. A pessoa que está ali diante de um pregador numa homilia não quer ouvir a palavra do pregador, ela não está ali para isso. Ela está ali para ouvir a palavra da igreja, porque foi a igreja que recebeu o mandato de Nosso Senhor. Nesse ponto, vejamos o que diz o Código de Direito Canônico. Cânon 747, parágrafo 1º. A Igreja, à qual Cristo Senhor confiou o depósito da fé, para que ela, assistida pelo Espírito Santo, guardasse inviolavelmente, perscrutasse mais intimamente, anunciasse e expusesse fielmente a verdade revelada, tem o dever e o direito originário, independentemente de qualquer poder humano, de pregar o evangelho a todos os povos, utilizando até meios de comunicação social próprios. Parágrafo 2º. A igreja compete a anunciar sempre e em toda parte os princípios morais, mesmo de ordem social, bem como emitir juízo acerca de quaisquer realidades humanas, na medida em que o exijam
os direitos fundamentais da pessoa humana ou a salvação das almas. Cânon 756, parágrafo 1º. Relativamente à Igreja Universal, o munus de anunciar o Evangelho foi principalmente confiado ao Romano Pontífice e ao Colégio dos Bispos. E aí vai descendo, né? Na igreja particular, o munus é dos bispos e nas porções determinadas, né? Nas porções paroquiais da igreja particular, aos párocos, né? Cânon 757. É próprio dos presbíteros, que são cooperadores dos bispos, anunciar o Evangelho de Deus. Tem principalmente esta obrigação relativamente ao povo que lhes está confiado, os párocos e os demais que têm cura de almas. É também dever dos diáconos servir o povo de Deus no ministério da palavra, em comunhão com o bispo e o seu presbitério. Então, vejam só, mesmo da parte do sacerdote, mesmo da parte do padre que recebeu ali o sacramento da ordem, o ministério da docência, ele não é exercido em nome próprio, não é algo que pertence à pessoa do sacerdote. É algo que pertence à igreja e é exercido pelo bispo em nome da igreja e é exercido pelo padre em nome do bispo. Ele é cooperador do bispo. Isso é importante. Principalmente quando a gente vê um padre pregando contra o seu bispo. O bispo diz assim, olha, não faça isso. O padre vai lá e faz mesmo assim. Não, meu bispo está errado. Eu recebi o sacramento da ordem, então eu posso falar. Eu estou autorizado pelo próprio Deus a falar do jeito que eu achar que eu tenho que falar. Não é exatamente assim que a disciplina da igreja estabelece. O presbítero, ele atua na docência na dependência do seu bispo, como cooperador do seu bispo. Cânon 760. No ministério da palavra, que se deve basear na Sagrada Escritura, na tradição, na liturgia, no magistério e na vida da igreja, proponha-se integral e fielmente o mistério de Cristo. Cânon 762. Uma vez que o povo de Deus, antes de tudo, se congrega pela palavra do Deus vivo, a qual é inteiramente legítimo exigir da boca dos sacerdotes, os ministros sagrados tenham em grande apreço o munus da pregação, entre cujos principais deveres está o de anunciar a todos o Evangelho de Deus. Cânon 767, parágrafo 1º. Entre as várias formas de pregação, sobressai a homilia, que é parte da própria liturgia, e se reserva ao sacerdote ou diácono. Exponham-se nela, no decorrer do ano litúrgico, e a partir do texto sagrado, os mistérios da fé e as normas da vida cristã. Cânon 768. Os pregadores da palavra de Deus proponham aos fiéis, primeiramente, o que lhes compete crer e praticar para a glória de Deus e a salvação dos homens. Parágrafo 2º. Exponham também aos fiéis a doutrina proposta pelo magistério da Igreja acerca da dignidade e da liberdade da pessoa humana, da unidade e da estabilidade da família e das suas funções, das obrigações respeitantes aos homens reunidos em sociedade e ainda acerca do modo de dispor as coisas temporais segundo a ordem estabelecida por Deus. Cânon 769. Proponha-se a doutrina cristã de modo apropriado à condição dos ouvintes e de forma adaptada às necessidades dos tempos. Cânon 772, parágrafos 1º e 2º. No respeitante ao exercício da pregação, sejam além disso observadas por todos as normas estabelecidas pelo bispo diocesano. Para falar acerca da doutrina cristã por meio da radiofonia ou da televisão, observem-se as prescrições da Conferência Episcopal.
Então, nós vemos que, segundo a lei da Igreja, compete à Igreja Católica, enquanto instituição, anunciar sempre e em toda parte os princípios morais, inclusive sobre a ordem social, e julgar as realidades humanas quando exigirem os direitos fundamentais ou a salvação das almas. Os ministros da Palavra de Deus devem propor integralmente, sem omitir nada, o mistério de Cristo. Os presbíteros devem considerar o anúncio do Evangelho um dos seus principais deveres. A homilia é reservada ao sacerdote ou ao diácono. Devem ser apresentadas aos fiéis as verdades da fé e as normas da vida cristã. A doutrina deve ser transmitida de maneira acomodada à condição dos ouvintes e adaptada às necessidades dos tempos. Isso aqui é muito importante. Não adianta você falar algo que é correto de uma forma que as pessoas não vão entender, de uma forma que não será proveitosa. Isso, por outro lado, também não significa que seja proibido utilizar formulações doutrinárias ou métodos catequéticos antigos, por exemplo, apostólicos, medievais. Não tem nada de errado. Ser novo não significa que está certo e ser antigo não significa que está errado. Tanto em relação ao antigo quanto em relação ao novo, o critério é: está de acordo com a condição dos ouvintes? Está de acordo com os tempos em que vivemos? Se for, joia. Não é errado utilizar formulações ou métodos catequéticos que sejam medievais, que sejam apostólicos, não tem problema nenhum nisso. Desde que eles sejam proveitosos para os nossos dias. Desde que eles sejam fecundos, úteis para a pregação neste ano de 2026. Quanto à comunicação da doutrina pelo rádio e pela TV, devem ser observadas as normas estabelecidas pelas autoridades eclesiásticas. Enfim, essas normas que nós lemos no Código de Direito Canônico, elas mostram duas obrigações simultâneas, tá? Dos pregadores. No caso aqui estamos falando a respeito dos padres, né? Anunciar integralmente a doutrina, de um lado, e de outro lado, adaptá-la prudentemente à condição dos ouvintes. Adaptar não significa adulterar. Não significa propor alterações ou adulterações, transformações na doutrina católica apenas para que ela seja mais bem aceita pelos ouvintes. Isso não é adaptação. Adaptação é tornar inteligível, tornar assimilável, tornar pastoralmente fecundo aquilo que sempre foi verdadeiro e sempre será verdadeiro. Nesse ponto é interessante porque às vezes nós vemos certos pregadores que na ânsia de adaptar a pregação, de não melindrar as pessoas, etc., eles diluem tanto a linguagem, tanto, que a doutrina se torna ininteligível. O fiel entra e sai daquela pregação sem saber o que ele deve crer e no que ele não deve crer, e sem saber o que ele deve fazer e o que ele deve evitar. Uma pregação imprestável, uma pregação inútil, né? Eu cheguei a ver no Instagram, dias atrás, né, um determinado ministro da igreja abrindo ali as suas caixinhas de pergunta no Instagram. E aí, por exemplo, tinha uma pergunta que era assim: é pecado não ir à missa nos domingos e nas festas de guarda? Essa pergunta tem uma resposta objetiva, certo? Então assim, sim, é pecado. É pecado mortal. A pessoa está perguntando, é pecado mortal? Sim, é pecado mortal. A não ser que seja a situação A, B e C. Mas isso é fácil de se explicar. O ministro que estava ali falando, ele infelizmente aparentava ter uma certa ojeriza
ao conceito de pecado mortal. De modo que ele começou a discorrer sobre o assunto, sobre a utilidade de ir à missa, etc., no sentido de convencer as pessoas a ir à missa aos domingos e festas de guarda, mas ele acabou não respondendo a pergunta que a pessoa queria saber. É pecado mortal ou não é faltar à missa nos domingos e festas de guarda? Então, veja só, aquela linguagem tão adocicada, tão aguada, tão insossa, que ela acaba não transmitindo a doutrina da igreja. E aí ele recebeu algumas críticas lá no comentário, aí ele falou assim, né? Ele respondeu assim, né? O fato de eu não falar do jeito que você espera que eu fale não significa que eu esteja falando errado. Eu estou exercendo, né, a virtude da prudência, estou exercendo a técnica da pedagogia para não chocar as pessoas, etc e tal. Bom, ok, a intenção é muito boa, mas, desculpa, o senhor não atingiu o objetivo. E assim, não é a forma que eu ou outra pessoa queremos que o senhor fale, é a forma que a igreja lhe encarrega de falar. O senhor é ministro da igreja. O senhor está cumprindo uma obrigação. Uma obrigação da qual os fiéis são credores, de acordo com a própria disciplina da igreja. Foi o que nós vimos aqui no Código de Direito Canônico, aqui ó, Cânon 762. Uma vez que o povo de Deus, antes de tudo, se congrega pela palavra do Deus vivo, a qual é inteiramente legítimo exigir da boca dos sacerdotes. Então, assim, o ministro sagrado, quando ele prega a palavra de Deus, ele não está fazendo um favor para os fiéis da igreja. Ele está cumprindo uma obrigação dele, porque ele está atuando em nome da igreja. Então, quando uma pessoa pergunta porque ela tem dúvidas, porque hoje em dia é tanta informação atravessada que a pessoa pode ter dúvida. É pecado mortal ou não é faltar à missa nos domingos e festas de guarda? Ela quer saber o seguinte: eu estou autorizada a deixar de ir à missa nos domingos e festas de guarda? Veja, é um preceito divino. Tem a ver com o terceiro mandamento da lei de Deus e com o primeiro mandamento da lei da igreja. É um preceito divino. O ministro não pode omitir essa doutrina. Então, se a pessoa pergunta, é pecado mortal? Ele tem que responder. Porque ela está ali para ser ensinada por ele tem obrigação de ensinar ela. Sim, é pecado mortal, a menos que haja uma circunstância excepcional. Por exemplo, se você estiver doente, impossibilitado de sair de casa. Por exemplo, se você mora muito longe da igreja, se você não tem meios razoáveis disponíveis para ir, aí não é pecado você faltar à missa, mas se não houver uma situação excepcional, é pecado, você tem obrigação de ir à missa. E esse ministro, quando ele respondeu ali aquele comentário ali, naquela crítica nos comentários do Instagram, ele chegou a falar inclusive assim: você provavelmente criticaria nosso Senhor Jesus Cristo que falava através de parábolas. Ora, por favor, né? Não se compare com nosso Senhor Jesus Cristo, por favor. Né? Jesus Cristo era o Filho de Deus. Ele estava autorizado a sonegar certas informações imediatamente, conforme ele mesmo disse, até que viesse o Espírito Santo, que ensinaria toda a verdade à igreja e faria com que toda a igreja recordasse da verdade. Agora o Senhor está exercendo um ministério docente após o derramamento do Espírito no Pentecostes. O Senhor não está autorizado, de acordo com a própria disciplina da igreja, com o próprio Código de Direito Canônico, o Senhor não está autorizado a sonegar
a docência sobre os preceitos divinos aos fiéis. O senhor precisa ensinar. Então, a adaptação, ela é uma necessidade. A preocupação com as pessoas é também necessária. Mas isso não pode significar que a pregação ela seja tão diluída, tão aguada, tão sem sal, a ponto da mensagem não chegar na ponta da linha, né? A ponto da doutrina não ser efetivamente transmitida. Então, a pregação por parte dos ministros da igreja, ela deve expor a partir dos textos sagrados os mistérios da fé e as normas da vida cristã. Vejam, por exemplo, aqui a Sacrosanctum Concilium, número 52. A homilia, que é a exposição dos mistérios da fé e das normas da vida cristã no decurso do ano litúrgico e a partir do texto sagrado, é muito para recomendar, como parte da própria liturgia, não se deve omitir sem motivo grave nas missas dos domingos e festas de preceito concorridas pelo povo. Então, o que é uma homilia? A exposição dos mistérios da fé e das normas da vida cristã. Isso é uma homilia, a partir do texto sagrado. Então, ela não pode deixar de expor os mistérios da fé e as normas da vida cristã. Certo? O que significa que ela não é simplesmente uma conferência, ela não é simplesmente uma aula, ela não é simplesmente um pronunciamento pessoal sobre algum assunto da atualidade. Não, a homilia ela é um ato litúrgico, ela é parte da ação litúrgica da própria igreja. Na exortação Evangelii Gaudium, o Papa Francisco também falou a respeito desse assunto, e falou bastante, inclusive, né? Então, por exemplo, no número 135, a homilia é o ponto de comparação para avaliar a proximidade e a capacidade de encontro de um pastor com seu povo. Número 139, o espírito de amor guia os diálogos, nos quais se ensina e aprende, se corrige e se valoriza o que é bom. Assim deve acontecer também na homilia. Número 140. Este âmbito materno-eclesial deve ser cultivado através da proximidade cordial do pregador, do tom caloroso da sua voz, da mansidão do estilo das suas frases. Número 156. Alguns acreditam que podem ser bons pregadores por saber o que devem dizer, mesmo descuidando o como dizer. Ainda no número 156, a preocupação com a forma de pregar também é uma atitude profundamente espiritual. É um exímio exercício de amor ao próximo. Número 159, se aponta algo negativo, sempre se deve procurar mostrar também um valor positivo que atraia, para não se ficar apenas pela queixa, pelo lamento, pela crítica ou pelo remorso. Ou seja, interessante isso, né? O Papa ele afirma que a homilia ela é um ponto de comparação para avaliar a proximidade e a capacidade de encontro de um pastor com seu povo. Então, na homilia a gente vê se aquele pastor ele realmente está, digamos assim, afinado com as necessidades das pessoas que lhe foram confiadas. Ou seja, conforme o próprio Papa Francisco disse, não é suficiente que o sacerdote saiba o que deve dizer, que ele seja douto em relação à doutrina da igreja. É necessário também que ele cuide do como dizer, né? Ou seja, da forma concreta de apresentar a mensagem de Deus. Essa preocupação, conforme o Papa disse, ela não é meramente uma técnica de comunicação. Ela é uma própria atitude espiritual.
né? Um exercício de amor ao próximo. Nós vemos então, o próprio Papa disse, a homilia pode ensinar e pode sim corrigir erros ali na sua exposição. Mas ela deve fazer isso de uma forma alinhada com a relação pastoral que se tem com aquele povo. De uma forma próxima, de uma forma cordial, de uma forma calorosa, de uma forma mansa. Ninguém gosta de ser ofendido por um pregador. Ninguém gosta de ser agredido, atacado gratuitamente por um pregador. E não. O munus docente não dá ao pregador o direito ou a autoridade divina de ofender as pessoas, agredir as pessoas gratuitamente, enfim. Então, quando o pregador ele aponta algo negativo ali na sua pregação, conforme disse o próprio Papa Francisco, ele deve ao mesmo tempo buscar apresentar também um valor positivo que seja capaz de atrair a pessoa e que seja capaz de oferecer esperança para aquela pessoa. Não se elimina a repreensão. Não se elimina a repreensão. Mas não se pode permitir que a pregação termine em reclamação, em remorso, em condenação estéril, a queixa pela queixa, a reclamação pela reclamação, a condenação pela condenação. Né? Ah, legal. Eu vim para cá e saí, né, consciente, segundo o pregador, de que eu estou condenado ao inferno. Tá, mas como que eu me salvo? Como que eu conserto isso? Ah, isso eu não fiquei sabendo, só fiquei sabendo que eu estou condenado. Então não, né? Não. A homilia, portanto, ela não é... Ah, isso aqui é importantíssimo falar. A homilia não é desabafo do sacerdote ou do diácono, né? A homilia não é um desabafo do pregador. A homilia não é um tribunal de pessoas ausentes. A homilia não é momento de ajuste de contas do sacerdote com quem quer que seja, presente ou ausente. A homilia não é lugar para comentários impulsivos sobre uma notícia da semana. A homilia não é lugar de discurso partidário. A homilia não é lugar de showzinho de indignação. A homilia não é lugar do sacerdote pensando no seu canal do YouTube, buscando aquele corte que vai ser publicado. Não. A homilia não é lugar para o sacerdote exercitar a sua vaidade intelectual. Vou exibir aqui o quanto eu estudei essa questão aqui, etc e tal, mesmo que isso não tenha importância nenhuma para o povo. Não. A homilia não é ocasião para o sacerdote exibir a sua valentia. Estou aqui no microfone aqui, vejam como eu sou valente, vejam como eu sou machão. Não. A finalidade da homilia é anunciar Jesus Cristo e conduzir as almas à conversão. A homilia é a ocasião de anunciar os mistérios da fé cristã e as normas da vida cristã. Simples assim. Não são poucas as pessoas que já tiveram a oportunidade de serem pastoreadas por ministros aonde os momentos de pregação, né, no sermão, na homilia, eram uma
era uma caixinha de surpresas, né? Era um campo minado. Né? Eram ali bombas relógio. A depender do humor do pregador, você ia sair com a orelha ardendo. E muitas vezes sentindo-se agredido pessoalmente por algo que ele disse ali, que não era necessário que fosse dito. Por quê? Porque ele está pessoalmente indignado com alguma coisa que ele viu acontecer, ou que ele viu na TV, ou que ele viu na internet, e ele entende assim, agora é o meu momento. Muitas vezes, infelizmente, por não ter coragem suficiente para falar pessoalmente com a pessoa envolvida, e muitas vezes por não ter disposição suficiente para ir até a pessoa, pastoreá-la pessoalmente, trazê-la à emenda, pessoalmente falando, sujar as mãos, levantar da cadeira, ir até lá, até a pessoa para corrigi-la, como ele não tem disposição para isso. Ou, por outro lado, como ele não tem coragem de falar diretamente para a pessoa de quem ele quer se vingar, ele aproveita a homilia, né? Agora é o meu momento, é agora. Como dizia o Milton Leite, né? Que narrador de futebol, né? Agora eu se consagro. Não, né? Não. Não é para isso que serve a pregação. Não é para isso que serve a homilia. A homilia serve para, né, a instrução do povo de Deus. Ela é uma missão da igreja. Ela não é um bem espiritual que qualquer pessoa pega, põe no bolso e exerce da forma que quiser. Não. Ela não é uma atividade discricionária. Ela é uma atividade vinculada à doutrina da igreja e vinculada à disciplina da igreja. Avançando. Vamos falar sobre 5 virtudes importantes, né, para uma boa pregação. A primeira virtude é a virtude da verdade, né? Então, assim, o conteúdo da pregação ele precisa ser verdadeiro para começar o assunto. Não pode ser na base do eu acho. O conteúdo precisa ser verdadeiro. Tem que ter certeza do que você está falando. E ele precisa estar suficientemente fundamentado, tá? E isso envolve 2 espécies de verdade. A verdade doutrinária e a verdade factual. Então, assim, no tocante à verdade doutrinária, a doutrina apresentada precisa corresponder à Sagrada Escritura, à Sagrada Tradição, ao magistério da igreja, à reta teologia e à disciplina vigente da igreja. Não se pode, através da homilia, da pregação, desmentir a doutrina da igreja utilizando um teólogo que seja, ainda que seja um doutor da igreja. Dou um exemplo para os senhores, né? Eu já estive, lamentavelmente, numa missa de um domingo do Bom Pastor, aonde o padre celebrante, na homilia, querendo criticar a igreja visível, e querendo criticar o magistério da igreja e as autoridades eclesiásticas, disse com base num determinado doutor da igreja que o mistério da iniquidade, anunciado por São Paulo, que revelaria ali o anticristo, ele significava a apostasia da igreja de Roma. Ah, mas é verdade que esse doutor disse isso? É verdade. Só que tem um problema. É que 600 anos depois desse doutor da igreja, a igreja mesma
promulgou uma constituição dogmática chamada Pastor Eternus no Concílio Vaticano I, onde ela ensina que a Igreja de Roma jamais apostatará da fé. Mas o que eu faço com esse ponto teológico desse doutor? Joga fora. Simples assim. Ele poderia especular nesse sentido enquanto as circunstâncias permitissem. Mas uma vez que a igreja se manifesta sobre o assunto, você não pode usá-lo para desmentir a igreja. Porque o magistério da igreja, da lavra do papa mais indouto ou inculto que exista, sempre estará acima do magistério privado do maior doutor da história da igreja, seja ele quem for. Por conta da assistência do Espírito Santo, indefectível, que impede que a igreja ensine o erro aos fiéis. Então, aquilo que está sendo ensinado precisa ser doutrinariamente verdadeiro. Precisa corresponder à Sagrada Escritura e à Sagrada Tradição, conforme são ensinados pelo magistério vivo da igreja. E dentro dos limites da disciplina da igreja. Porque pode ser que a igreja considere que determinado ponto de doutrina deva ser sopesado numa determinada circunstância ou proposto de uma maneira específica. E isso é uma questão disciplinar. A igreja tem autoridade para regular essa questão. Isso precisa ser obedecido pelo pregador. Então, o conteúdo precisa ser doutrinariamente verdadeiro. E o segundo ponto, ele precisa ser factualmente verdadeiro. Então, se o padre, o pregador, ele vai mencionar pessoas específicas ou acontecimentos concretos, ele precisa se certificar de certas coisas. Primeiro, aquele fato realmente ocorreu? A fonte é confiável? Eu não estou reproduzindo boatos? O contexto, será que não altera o sentido que eu quero dar? A pessoa que eu vou mencionar realmente disse aquilo? Existe prova suficiente da intenção que eu estou atribuindo ao ato? Então, assim, uma pregação, ela pode ser doutrinariamente verdadeira e factualmente falsa. Então, assim, por exemplo, uma coisa é, eu como padre vou ensinar que a calúnia é um pecado grave. De fato, isso é doutrinariamente correto. A calúnia é realmente um pecado grave. Isso é doutrinariamente correto. Mas eu dizer que fulano é um caluniador, já cruza uma linha, né? Aí eu preciso ter prova do fato concreto e eu preciso ter prova dos elementos subjetivos necessários para fazer essa imputação. Não pode ser simplesmente uma acusação. Tá? A verdade da doutrina nem sempre prova a culpa da pessoa. Segunda virtude, justiça. O que é justiça? Justiça é a virtude pela qual se dá a cada um aquilo que lhe é devido. E dentre aquilo que é devido às pessoas, estão incluídos o respeito, a honra, a reputação, a presunção da boa-fé, a distinção entre fato e opinião, e a distinção entre uma conduta objetiva e a culpabilidade subjetiva. Tudo isso faz parte da justiça. Então, no próprio Catecismo da Igreja Católica,
nós vemos que o respeito pela reputação dos outros e o respeito pela honra dos outros proíbe atitudes e palavras que possam causar dano injusto ou desnecessário. Então, por exemplo, princípio geral, ali no 2477 do Catecismo da Igreja Católica, o respeito pela reputação das pessoas proíbe toda e qualquer atitude ou palavra suscetíveis de lhes causar um dano injusto. Sobre o juízo temerário, significa admitir como verdadeiro, sem prova suficiente, um defeito moral do próximo. Sobre a maledicência, significa, sem motivo objetivamente válido, revelar os defeitos e as faltas de outrem a pessoas que os ignoram. Isso aqui é grave, né? É grave. Então, numa determinada situação, um sacerdote desobedecendo a disciplina da igreja se encontrava ali violando territorialmente, né, e eclesialmente a autoridade do bispo diocesano. E o bispo diocesano, não conseguindo demovê-lo daquele comportamento privadamente, não teve outra alternativa a não ser emitir uma nota pública alertando os fiéis de que não deveriam participar das atividades daquele sacerdote. E esse sacerdote pensou assim: preciso me defender. Então ele pegou casos investigados ou noticiados por veículos de imprensa em relação a outros sacerdotes daquela mesma diocese para dizer assim: tem nota contra mim, mas não teve contra eles. Veja, não é suficiente para se defender de uma acusação de maledicência simplesmente dizer assim: mas isso foi noticiado, eu estou apenas... Sim, mas foi noticiado quando? As pessoas para quem você está fazendo aquela manifestação, que não é só para o bispo, a manifestação foi publicada, né, para quem quisesse ver e ouvir. Aquelas pessoas tinham conhecimento daquele assunto ou elas tomaram conhecimento daquele assunto através de você? Então isso é maledicência, né? Interpretação favorável é um princípio importante, 2478 do Catecismo. Cada um procurará interpretar em sentido favorável, tanto quanto possível, os pensamentos, palavras e atos do próximo. Justiça e Caridade, 2479. A maledicência e a calúnia lesam as virtudes da justiça e da caridade. Ironia maliciosa, o que significa? 2481 do Catecismo. A ironia maliciosa é a ironia que visa depreciar alguém, caricaturando de modo malévolo um ou outro aspecto do seu comportamento. E isso na rede social é tão comum, hein? Não pode ser levado para pregação de jeito nenhum, né? Pega-se uma característica comportamental daquela pessoa e se caricatura aquela característica, né, a fim de ironizá-la, a fim de depreciá-la perante o público. Isso não pode acontecer de maneira nenhuma numa pregação, né, de acordo com o próprio catecismo da igreja. Então nós vemos que o catecismo ensina que o respeito pela reputação dos outros proíbe toda e qualquer palavra ou atitude capaz de causar um dano injusto ou desnecessário, né? Incorre em juízo temerário aquele que admite sem prova suficiente um defeito moral do próximo. Incorre em maledicência aquele que sem motivo objetivamente válido revela faltas, mesmo que verdadeiras, do próximo a pessoas que as ignoram. Incorre em calúnia
aquele que prejudica uma reputação por meio de afirmações sabidamente falsas. Então, para que se evite esse tipo de pecado, o pregador precisa interpretar favoravelmente, tanto quanto possível, as palavras e os atos do próximo, agir com caridade hermenêutica, né? E quando houver um erro verdadeiro, ele pode se prestar a corrigir esse erro, mas de maneira benevolente e pelos meios oportunos. Não é qualquer meio que é aceitável. Ou seja, isso não significa omitir a verdade da doutrina católica, né? Nós vimos que o próprio catecismo condena a adulação, que confirma a pessoa na malícia dos seus atos. Mas isso significa, sim, anunciar e corrigir sem juízo temerário, sem exposição desnecessária, sem maledicência, sem injúria, sem falsidade, sem ironia maliciosa, sem depreciação da pessoa, depreciação desnecessária, né? Nem toda a verdade sobre o pecado de alguém precisa ser publicamente exposta, né? Nenhum pecado pode ser chamado de virtude só para preservar uma aparência de verdade ou de justiça. Então, o pecado da maledicência, o pecado da ironia maliciosa, da injúria, da calúnia, esses pecados eles não são justificáveis, né, em nome de uma pretensa justiça. Não. Isso não impede que se julguem atos objetivos, tá? Não há impedimento de se julgar atos objetivos, mas sem que se tenha um fundamento sólido, não se pode utilizar, né, de conclusões próprias a respeito das intenções das pessoas, das consciências das pessoas, das culpas das pessoas, dos estados das almas das pessoas. Fulano está no inferno, fulano não sei o quê. Dos destinos eternos das pessoas. Os estados das almas, distinguida a questão do destino eterno, tem uma interseção, né? Mas, por exemplo, está em pecado mortal, né? Enfim. Das causas providenciais de uma tragédia, nossa, como isso é comum, hein? Infelizmente. Né? Todo pregador se achando autorizado, muitas vezes, a dar uma interpretação particular, né, para dar um sentido providencial, escatológico para um determinado acontecimento, de acordo com uma interpretação que ele tirou daqui, da cabeça dele. Não, né? Não. Ah, isso aconteceu porque Deus está querendo mostrar aquilo. Cuidado. Se não tiver certeza absoluta, se não puder provar isso, se for só uma opinião sua, não fale numa pregação isso. Evite. Evite. Terceira virtude, a virtude da caridade. A caridade não pergunta apenas... A caridade, né, que nós podemos definir como sendo o amor perfeito, né? O amor a Deus e o amor ao próximo por causa de Deus, né? Então, assim, a caridade ela não pergunta apenas se uma repreensão é verdadeira, mas por qual motivo ela está sendo feita. Então, assim, o objetivo de uma repreensão feita numa pregação precisa ser converter, corrigir, proteger, consertar, prevenir, catequizar. Esse deve ser o objetivo. Uma repreensão não pode ser utilizada, principalmente numa pregação, para humilhar uma pessoa, para ridicularizar uma pessoa, para atacar a reputação de uma pessoa,
para se vingar de uma pessoa, para extravasar irritações com uma pessoa, para conquistar aplausos fáceis, porque hoje, nossa, é muito fácil você ser aplaudido numa pregação, basta ser polêmico. Você vai ter uma porção de pessoas que vai te aplaudir. Não tem modo mais fácil hoje do que conseguir atenção do que ser boquirroto. Falar pelos cotovelos, agredir pessoas, rapidamente você alcança uma atenção bastante grande, né? Não deve ser demonstrar superioridade, fabricar inimigos para mobilizar seguidores. Isso não pode, isso não tem lugar na pregação da palavra de Deus. Nesse ponto, é bastante especial a doutrina de Santo Tomás de Aquino, na questão 33 da Suma Teológica. A correção fraterna é um ato de caridade quando busca a emenda do pecador. Mas a realização concreta dessa correção depende da virtude da prudência. Depende das circunstâncias. Depende da esperança verdadeira de se produzir um bem. Então, alguns trechos, né, da questão 33 da Suma Teológica, na segunda secunde. Essa advertência é principalmente um ato de caridade, como imperado, e secundariamente um ato de prudência, como a que executa e dirige o ato. Os atos virtuosos não devem ser feitos de qualquer modo, mas observadas as circunstâncias devidas, onde, quando e como devemos. Quando conjeturamos com probabilidade que o pecador não receberá a advertência, mas derivará para coisas piores, devemos desistir da correção, pois os meios devem ser empregados conforme exige o fim proposto. Olha só. Aqui a gente vê duas situações, né? Primeiro, aquela situação assim, né? Poxa vida, o padre falou, mas quem precisava ouvir não estava aqui para ouvir, né? Então ele não devia ter falado. Ou outra situação, né? Poxa vida, o padre falou, mas se o objetivo era ajudar, esquece. Essa pregação aí só piorou as coisas. O que nós vemos, né? A correção fraterna, enquanto busca libertar a pessoa de um mal, de um pecado, ela é sim um ato de caridade. Correção fraterna não é um mal, ela é um bem, primariamente um bem, um ato de caridade. Mas a caridade, ela determina a finalidade do ato. Mas isso não é suficiente para esgotar a avaliação moral do ato. É preciso também, na hora de avaliar a moralidade de um ato, julgá-lo também pela virtude da prudência, ou seja, a escolha e a direção dos meios. Os meios utilizados foram idôneos? Não basta a caridade, é preciso também a prudência. Ou seja, nas palavras do próprio Santo Tomás, né, a correção não pode ser feita de qualquer modo. Ela deve ser feita onde, quando e como se deve fazer. Então, quando houver razões prováveis para concluir que uma determinada advertência, exortação, correção, repreensão, naquela forma e naquela circunstância, simplesmente vai tornar o pecador pior, em vez de ajudar na sua emenda, a própria caridade recomenda o seu adiamento ou até mesmo a sua omissão. Quando conjeturamos com probabilidade que o pecador não receberá advertência, mas derivará para coisas piores, devemos desistir da correção.
pois os meios devem ser empregados conforme o exige o fim proposto. O próprio São Tomás dizendo, né? Então, assim, na prática, né? Uma pergunta que é muito útil para o pregador. Eu falaria assim como eu vou falar se essa pessoa estivesse sentada na minha frente e viesse depois da missa me pedir ajuda para se converter? Eu falaria desse jeito? Se a resposta for não, eu não falaria, então talvez essa sua fala não esteja realmente inspirada pela caridade, pela correção fraterna, mas apenas pelo desejo de punir a pessoa, pela intenção de feri-la, de castigá-la. Quarta virtude que nós vamos falar hoje, a virtude da prudência, né? A prudência é a reta razão aplicada à ação. Nesse caso, a prudência não decide se a doutrina que está sendo pregada é verdadeira ou falsa. Não é essa a questão. A questão é como agir corretamente em face dessa doutrina nesta situação concreta. Ou seja, a prudência, ela avalia o que eu vou dizer, quando eu vou dizer, para quem eu vou dizer, o quanto eu vou dizer, onde eu vou dizer, com quais palavras eu vou dizer, por qual meio eu vou dizer e quais são as consequências previsíveis daquilo que eu vou dizer. Santo Tomás, na Suma Teológica, na Secunda Secundae, questão 47. 3 são os atos principais da razão. O primeiro é aconselhar, o segundo é julgar, mas a razão prática tem como terceiro ato mandar, ato consistente na aplicação à obra daquilo que foi aconselhado e julgado. O prudente há de conhecer os princípios universais da razão e os casos particulares sobre os quais versam as suas ações. Não basta só saber que você está certo. E nesse caso aí, como que você vai agir corretamente nesse caso? Também na Prima Secundae, questão 18. O homem virtuoso age como e quando deve e conforme as circunstâncias. É absolutamente boa somente aquela ação na qual concorrem todas as bondades. Não basta ter uma bondade e outras maldades, não. Precisa concorrer todas as bondades para ela, para que essa ação seja realmente boa. Então, veja, né? A prudência é a virtude que aplica a reta razão à ação concreta, conforme nós dissemos, né? O exercício da prudência, ele compreende 3 atos. Aconselhar, né? ou deliberar sobre os meios. Segundo, julgar aquilo que foi considerado, né? Aquilo que foi deliberado. E, finalmente, mandar, ou seja, aplicar o resultado de todo esse raciocínio à ação concreta. Então, o pregador prudente, ele precisa conhecer não apenas os princípios universais, mas também as situações concretas sobre as quais ele vai agir. A bondade do ato não depende somente do gênero. É correção fraterna, então tá certo. Não. Não depende também da boa intenção. De boas intenções, né? Estão cheios o inferno, os cemitérios e os presídios, né? Mas ela também depende do objeto, do fim, das circunstâncias devidas, dos meios lançados, né? Então, uma correção verdadeira a ser feita, por exemplo, numa pregação, ela pode se tornar moralmente condenável, moralmente defeituosa,
se ela é realizada sem justa medida, numa hora errada, de maneira desproporcional, às vezes mediante uma exposição pública desnecessária. Então, na prudência, nós temos ali reunidos, né, a deliberação, o julgamento e o comando do ato. O que significa que as circunstâncias sobre o qual eu vou agir, elas podem modificar até mesmo a qualidade moral do meu ato. Nós falamos sobre isso há pouco. O ato pode ser movido por um fim caridoso e mesmo assim ser moralmente ruim, porque foi imprudente. O fato de uma fala ser verdadeira numa pregação não significa que, por exemplo, todas as pessoas precisem ouvi-la ou tenham direito de ouvi-la. Não significa que qualquer momento seja adequado para falar. Não significa que qualquer tipo de linguagem seja legítima para se utilizar. Não significa que todo tipo de exposição pública seja necessária. Isso nós também vemos no catecismo, quando fala sobre comunicação. Por exemplo, né, no 2488 do Catecismo da Igreja Católica, o direito à comunicação da verdade não é absoluto. 2489. É a caridade e o respeito pela verdade que devem ditar a resposta a qualquer pedido de informação ou comunicação. 2491. As informações particulares prejudiciais a outras pessoas não devem ser divulgadas sem uma razão grave e proporcionada. 2492. Os responsáveis pela comunicação devem guardar uma justa proporção entre as exigências do bem comum e o respeito pelos direitos particulares. O que nós vemos aqui? Que a obrigação de dizer a verdade não significa que toda informação verdadeira possa ou deva ser divulgada, por exemplo, numa pregação por um sacerdote, a qualquer público, em qualquer momento, por qualquer meio, de qualquer forma. Não é assim. Conforme a gente viu, né? O direito à comunicação da verdade não é absoluto. A caridade e o respeito pela verdade devem orientar concretamente a comunicação numa pregação. Então, assim, informações particulares, prejudiciais, não devem ser divulgadas sem razão grave e proporcionada. Os comunicadores devem conservar uma justa proporção entre as exigências do bem comum e os direitos particulares. Vejam só, né? Recentemente ficou famosa, né, uma pregação de um determinado padre, aonde ele mencionava um aconselhamento que ele havia dado a uma moça, né, numa determinada localidade, uma moça que estava noiva de um rapaz, e ela levou uma preocupação para o sacerdote numa direção espiritual, e ele deu um aconselhamento para ela. E por conta daquele aconselhamento, ela decidiu romper aquele noivado. E a família do rapaz ficou brava com ele, com o sacerdote, por ele ter dado aquela orientação, né? E chegou a cobrar ele, né? Porque o senhor deu essa orientação para ela, graças ao que o senhor falou, ela rompeu o noivado e tal. Enfim, uma situação chata, né? Até aí, ele fez alguma coisa errada? Não, não fez nada de errado. Ela pediu uma orientação, um aconselhamento, ele deu o conselho e ela, enfim, aplicou o conselho e isso significou romper aquele noivado. Onde que está o problema? É ele contar isso publicamente numa pregação. Você, por acaso, gostaria de uma situação particular sua, onde você está errado e que já foi resolvida, fosse exposta publicamente numa pregação aí?
Ah, mas ele não identificou a pessoa. Poxa, mas quem participou da situação sabe. Os envolvidos sabem, as famílias sabem, os amigos sabem, a paróquia sabe. Todo mundo sabe, né? Todo mundo que estava ali naquele meio sabe de quem é que ele está falando. Isso é chato. Isso é desagradável. Isso é errado. Numa pregação é errado. Né? Você muitas vezes pode acabar ficando até com receio de se aconselhar com aquele sacerdote, né? Ah, não. Aí eu vou, peço conselho para ele, amanhã ou depois ele tá jogando aí no público aí, numa pregação aí. Aquilo que eu falei para ele, daqui a pouco ele leva pro microfone. E aí eu fico com cara de tacho, olhando em volta com medo das pessoas saberem que é de mim que ele tá falando. Não, né? Então, isso não se justifica, né? O sacerdote tem o dever de ensinar publicamente a doutrina católica, mas isso não dá a ele o direito de expor desnecessariamente, né, as pessoas a fim de ensinar a doutrina da igreja. O dever de ensinar publicamente uma verdade não implica no direito de divulgar publicamente todo e qualquer tipo de informação, mesmo que ela seja verdadeira. E por fim, a última virtude, né, a quinta, a virtude da fortaleza. Falamos muito sobre a prudência, né? Mas veja só, prudência não é medo, tá? Prudência não é medo. O sacerdote precisa estar preparado para sofrer as consequências inevitáveis de uma pregação verdadeira e de uma pregação justa. Então, se ele tomou todos esses cuidados aqui que a gente está falando, pregou, e disso podem advir consequências negativas, ele tem que estar preparado para segurar o rojão, ele está ali para isso, né? Ele não é uma das pedras, né? Ele é vidraça. Então, assim, se a doutrina é verdadeiramente católica, a linguagem foi justa, a fala foi fundamentada e a necessidade era real, se mesmo assim houver alguma reação hostil, o simples fato de haver uma reação hostil não significa que o sacerdote errou. Se ele cumpriu com as orientações aqui doutrinárias, catequéticas, disciplinares da igreja, aí o problema é da pessoa, não é dele, né? A fortaleza, ela entra justamente aqui. Significa não criar perseguições deliberadamente, desnecessariamente, de maneira imprudente, mas significa também não deixar a peteca cair. Não abandonar a verdade doutrinária católica por medinho da reação dos outros. Né? Então, aquela pessoa que tenta agradar todo mundo, esquece, não vai agradar ninguém. Né? Não vai conseguir agradar a todos. Aquele famoso good boy, né? Quer estar bem com todo mundo a toda hora, tal, evitar toda e qualquer crítica. Ele fatalmente vai acabar omitindo, né, o evangelho, omitindo o mistério da fé cristã, as normas da vida cristã. Né? Mas é preciso também se precaver contra o outro oposto, né? Que é a temeridade disfarçada de fortaleza. Né? Sabe aquele sacerdote, aquela pessoa que toda crítica que recebe, ele coloca como sendo uma prova de martírio? Ele é naturalmente santo. Ele nunca está errado. E se você discorda dele, é uma prova de que ele está certo. Aí você pergunta assim, tá, o que seria necessário para que você se convencesse que você está errado? Ah, não tem como, é impossível que eu esteja errado. Aí acabou, né? Aí acabou. Ele é naturalmente santo e se você discorda dele é justamente porque ele é tão santo que ele está sendo martirizado pelas suas mãos. Aí não, né? Isso não é fortaleza. Né? Isso é só temeridade. Isso é só teimosia, a incapacidade de reconhecer os próprios excessos. Agora, você tomou todos os cuidados direitinho. Pregou. E ainda assim veio uma reação ruim. Então,
pague o preço. Seja forte, tá? Bom, hoje nós vamos parar por aqui, tá bom? Nesse momento nós vamos parar por aqui. E depois a gente volta com a próxima parte da aula, onde nós vamos entrar propriamente nas questões jurídicas. Código Civil, Constituição Federal, Código Penal, legislação complementar, enfim. A gente vai falar sobre essas questões na próxima aula, questões eminentemente jurídicas. Vamos falar do Supremo Tribunal Federal, vamos falar de casos concretos, tá bom? Na próxima aula. Isso aqui a gente estabeleceu bem o preâmbulo, né? Doutrinário, teológico, canônico, enfim. Aí na próxima a gente já mergulha na questão jurídica propriamente dita, tá certo? Vamos encerrar por aqui então, vamos fazer uma oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarda, governa e ilumina. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Glorioso e castíssimo São José, rogai por nós. Senhor bom Jesus, os perdões, tende piedade de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado a todos pela atenção.